E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare Pra Pensar. Hoje, né, tá aqui tendo uma mudança de tempo, né? Aqui no Rio de Janeiro. Já tá para entrar uma frente fria, né? Parece que tá entrando amanhã a frente fria. Hoje a gente já tá sentindo o vento aqui, apesar de bastante sol, céu limpo. E não podia deixar de aproveitar essa oportunidade para falar sobre as mudanças, né? Mudanças que ocorrem nas nossas vidas, algumas delas por nossa própria vontade, mas talvez a maioria delas não, né? A maioria delas pela aleatoriedade ou pela vontade dos outros, né? Por isso que a gente aqui é um canal antinatalista, porque quando você tem filho você muda a sua vida, né? Muda, nunca mais vai ser a mesma coisa. Tem uma frase que diz, né, que quando você tem um filho, a sua felicidade, o seu bem-estar, a sua paz vai estar vinculada aos batimentos cardíacos dessa criança, dessa pessoa, né? Porque filho pro resto da vida. E aí, né, há uma mudança muito importante que a maioria das pessoas não considera, né? A maioria das pessoas simplesmente ignora todo o sofrimento pelo qual essa pessoa que vai vir ao mundo vai passar, né? Todos nós que estamos vivos, a maioria de nós sofremos muito. Então é complicado você querer que, né, que outra pessoa sofra também, né? Isso para mim é que me faz considerar o ser humano uma entidade muito má, né? Porque você quer reproduzir o seu sofrimento no outro. Não estou me eximindo disso, porque como um animal, como um bonobo, né? Eu também quis reproduzir meu sofrimento no outro, de maneira irresponsável, né? De maneira totalmente egoísta, de maneira cruel, né? Porque se fosse só egoísmo, quando você, com o seu egoísmo, você provoca situações apenas para você, né? Com o seu egoísmo, você simplesmente muda, às vezes, a sua vida, se afasta das pessoas ou só vê os seus interesses, né? Quando você é egoísta nesse aspecto, tudo bem, né? Porque praticamente isso só vai ter consequência para você, né? As outras pessoas meio que vão se afastar de você, né? Porque a sociedade não gosta de quem é egoísta. Ou seja, na melhor acepção da palavra, né? É cuidar do próprio ego. Cuidar de você, cuidar do seu rabo, né? E quem bota filho no mundo, além de ser egoísta, né, no sentido de não pensar no outro, também provoca muito sofrimento na vida do outro. Porque traz uma nova entidade para esse mundo aqui para sofrer, né? Eu tava andando na rua hoje, que eu tive que dar uma saída, né? Meu estoque de mantimentos praticamente acabou. Eu fiquei só com ovo na geladeira. Minha geladeira é bem niilista, né? Ou seja, tem nada, né? Tem quase nada na minha geladeira. Agora tem, porque eu fui lá e comprei, mas estava bem niilista a minha geladeira até hoje, né? Quando acabou o ovo, meu amigo, é o meu termômetro para ir na rua, né? Comprar, porque eu até compro alguma carne, compro alguma coisinha e vai acabando, né? Aí depois só fica o ovo, né? Ovo e miojo. Quando acaba o miojo, acaba o ovo, pronto. Tem que ir na rua para comprar alguma coisa para poder sobreviver, né? E para poder também ter um pouco de prazer. Eu sou muito largado com o negócio de comida, sabe? Eu não tenho muito saco não para ficar fazendo. Às vezes eu acabo pedindo, né? Mas hoje eu vivo uma tranquilidade muito grande, porque eu vivo sozinho na minha casa. Nem bicho de estimação eu tenho, nem pet eu tenho, né? Porque eu sou egoísta. Mas não sou egoísta a ponto de provocar sofrimento na vida dos outros. Já fui egoísta, já tive filho, né? Claro, quem conhece a história sabe que eu perdi meu filho. Ele faleceu com 14 anos, mas se tivesse aí, eu costumo dizer, né? Isso é até um alento para mim, sabe? Até uma coisa que me faz lidar melhor com a morte do meu filho. É saber que se ele estivesse aí, ele estaria sofrendo muito. Como eu falei, né? Eu fui à rua hoje, tive que ir no mercado. E como você observa o sofrimento em toda parte, né? Desde aquelas crianças ali, os pais carregando, né? A gente sabe que muitas dessas crianças, a maioria delas tem restrições em casa, que a maioria é miserável mesmo, né? Tudo escola pública,
tem que ficar enfiado em sala de aula, né? Tem as crianças que moram em comunidade, tem que ficar, às vezes, em casa, porque a escola fecha por causa de tiroteio. É um sofrimento muito grande, né? Fora o sofrimento da própria condição humana, né? Como eu falei, eu saí, sabe, você vendo aqueles entregadores, eu ficava imaginando aqui na minha cabeça, porra, quanto sofrimento você passou o dia inteiro entregando coisa, hein? Hoje é uma forma, né, de você se sustentar, que cresceu muito, essa coisa do delivery, né? Das entregas, você muita gente de moto, muita gente de bicicleta. Olha o sofrimento desse indivíduo, embaixo de sol, embaixo de chuva, calor, sobe e desce, outros dirigindo Uber, mas o que eu vi na rua, sabe, eu sou uma pessoa que eu cheguei nesse ponto de ter essa visão de como nós somos cruéis, né? Como a nossa sociedade é cruel. Não precisa de diabo, não precisa de demônio, né? Não precisa disso não, isso é invenção, não precisa disso não. Nós damos show, né? Nós somos profissionais da crueldade. Nós damos show em qualquer demônio aí, qualquer diabo aí. Nós tivemos Hitler, né? Nós tivemos todos esses monstros aí da humanidade. Agora estamos vendo guerra lá, Rússia e Ucrânia, um monte de inocente, um monte de criança morrendo. Estão nem aí, né? Tudo disputa por território. Mesma coisa como eu falei, né? Traficantes nas comunidades. Se morre criança, não morre. Se morre inocente, não morre. Não, nós somos seres muito cruéis, né? E eu comecei a ter esse filtro na minha visão, né? Quando eu ando pela rua, eu vejo o sofrimento. Mesmo que as pessoas estejam rindo, né? Esses entregadores que já estão conformados com aquela situação. Muitos deles, a maioria deles já com 2, 3 filhos em casa. Olha, muito sofrimento. O indivíduo só vive praticamente para trabalhar, né? E aí eu comecei o vídeo falando sobre mudanças. É muito difícil o indivíduo conseguir mudar, né? Muito difícil. Porque não existe esse estímulo, não existe essa orientação. Como eu falei, as pessoas desde cedo acabam se enredando com esse negócio de filho, família. O indivíduo sozinho ele se banca muito bem, o indivíduo sozinho ele consegue se virar, né? Até com salário baixo. Sabe, você precisa de um local pequeno para você ficar. Você gasta pouco com alimentação, né? Como eu falei, eu em casa aqui, às vezes eu me viro, né? Preciso fazer comida, entende? Se você tem família, tem que fazer comida. Dinheiro ou gasto, né? E o tempo muda, né? Uma hora tá quente, de repente vem um vento, né? Uma hora tá mais seco, de repente vem um vento, de repente vem a chuva, de repente vem a tempestade, aí depois vem a tranquilidade. O tempo tá sempre mudando, né? Mas a vida do ser humano condicionado não foi feita para mudar, né? Quando muda, só muda para pior. Percebeu isso? Só muda para pior. Porque o indivíduo, ele é teleguiado. Teleguiado pelo sistema, teleguiado pela religião, doutrinado e teleguiado, né? Pelos próprios parentes, pelo próprio ambiente familiar, que muitas das vezes não permite que o indivíduo avance, né? Mesmo os que estudam, né? Mesmo as vezes que ganham até salários melhores, vivem praticamente para trabalhar, né? E a grande mudança, a mudança fatal, né? Que é a morte, que é o término, né? Que é o ápice da vida, né? É a morte, né? Você pensa que você vai chegar no auge da sua vida, com todas as suas conquistas. De repente você conquistou uma casa, né? Conquistou um patrimônio, várias casas talvez, empresa, carro, tudo isso, né? Não é o corolário da sua vida, meu amigo. Não é a coroação da sua existência. A coroação da sua existência é a morte. Tá? A diferença é que alguns vão ter um funeral mais suntuoso, né? E outros vão ser enterrados um caixão vagabundo aí, muitas das vezes um velório pago pela prefeitura, porque não tem nem condições, né, de pagar um velório. E aí a mudança, a grande mudança é essa, né? Pra pior, né? Aí, ó. Não muda, nada muda, né? Nesse aspecto aí da sociedade não muda, né? É política. Sempre é a mesma bosta, né? Vamos ver eleição agora, não vai mudar nada, né? Povo idiota, né? Que ainda fica com político de estimação, ainda acredita em alguém, alguma coisa, né? Cara, você tem que acreditar em você. Eu canso de falar, esse canal aqui não é pra massas.
Não, ninguém precisa se preocupar de o antinatalismo chegar nas massas e acabar a mão de obra escrava barata. Não, né? A gente sabe que os filhos que vêm para esse mundo aqui vêm para trabalhar, né? Mão de obra barata, escrava barata. O cara não tem alternativa, então é escravidão, né? Isso que é escravidão, é quando você é forçado a trabalhar. Né? Se você não trabalhar, você não come, nem respira. Eu acho que deve ter embutido nesses impostos que a gente paga aí, até um imposto sobre o oxigênio, deve ter, cara. Porque o que a gente paga de imposto, a gente pensa que não paga, né? Mas deve estar lá o imposto sobre para respirar, né? Porque a gente paga tudo, né? Paga imposto para tudo. E essa classe política miserável que nesse país aqui só sabe roubar, vamos falar as claras. Né? Não adianta vir, não tem exceção, sabe? É um sistema corrupto. Né? E não muda nada, né? Muda o tempo, uma hora tá seco, como eu falei, outra hora vem vento, né? Tem esse equilíbrio na natureza, né? Tá sempre alternando, tem as estações, né? Agora a gente tá no inverno, mas a gente sabe que aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente não vê muita diferença das estações, né? Vê até mais primavera, que às vezes chove mais e tal, né? Mas o inverno aqui não é característico, né? É difícil. Só em regiões abaixo pro sul, né? Mas mesmo assim, hoje em dia, a temperatura não... Né, as estações não estão se obedecendo muito como deveria ser ou como era antes, né? Hoje está tudo muito quente, né? O ar está muito seco. Você está vendo aí queimadas pelo país inteiro, né? São Paulo, lá no sul também, Rio de Janeiro. Porque o tempo seco facilita, né? Facilita a combustão, né? Tem os incêndios criminosos também. Como eu falei no início do vídeo, o ser humano é muito cruel, né? O ser humano é muito cruel. Acho que a psicopatia, né? Ela é uma coisa que tem vários níveis, sabe? De psicopatia. Tem muitos psicopatas nesse mundo. As pessoas dizem que nós é que somos, né? Porque somos egoístas, porque vivemos as nossas vidas. Nós nihilistas, nós ateus, né? Que renegamos Deus. Toda essa bobajada, toda essa mentirada que tem a ver com política, que tem a ver com dinheiro, né? Que não existe Deus em parte alguma da natureza, que a natureza está sempre mudando, né? Deus seria imutável. A sua obra também deveria ser, né? Se existisse algum Deus. Tudo muda na vida, mas Deus é imutável, né? Sabe o que é imutável? É a cabeça do idiota, essa é imutável. A cabeça do religioso, essa é imutável. Não muda, né? Religião não muda. Aliás, ela só muda visando seus próprios interesses, né? Hoje em dia você faz dízimo até por Pix. Incrível, né? Então, olha só a mudança, ó. É que agora está ventando mais forte. Vida é isso, você, né? Nós aqui. Nós temos que, sabe, a essência do nosso canal é essa. Entendeu? A essência é essa. Porque se eu soubesse antes do que eu sei hoje, né? Porque eu não tive orientação nenhuma, eu tive que aprender a trancos e barrancos, né? Tive que aprender tudo sozinho na minha vida praticamente. Um período da minha vida eu segui o pensamento do gado, né? Mesmo sendo niilista, mesmo sendo arredio, averso, né? a contato social. Mas eu, jovem, né? Cheio de gás, cheio de energia, sabe? Me iludi com essa vida, me iludi com o casamento, me iludi com o filho. Hoje, né? Se eu puder orientar, né? As pessoas que querem ser orientadas, hoje se eu puder falar, né? Para as pessoas que querem ouvir, que eu não tô nem aí para ninguém, sabe? Se a pessoa entra aqui no canal não concorda, acha que nós somos egoístas, né? Que não somos antinatalistas, não queremos ter filho, somos ateus, não estamos cagando para essa ideia de religião. Estamos também aqui buscando uma vida mais minimalista, mais simples. Porra, se você concorda com isso, se você aceita as nossas ideias, ótimo, né? Ah, que se foda quem não pensa igual, né? Não precisa nem ficar aqui comentando, pode ir embora, né? Tem um monte de gente que quer ficar aqui comentando que não traz nada de útil pro canal. Muitos eu excluo logo, né? Porque vou ficar perdendo tempo com haters, gente que entra aqui só para atacar o trabalho sem contra-argumentar nada, né? Muita gente gosta de fazer críticas, né? Vazias, simplesmente entrar aqui para atacar gratuitamente sem argumentar. Então isso aí eu não aceito, né? Meu trabalho aqui é um trabalho restrito às pessoas que estão com a mente mais livre, para as pessoas que querem mudar, né? O assunto do vídeo aqui é basicamente esse. O tempo muda,
seu corpo muda, né? Nós estamos em constante mutação, mas a vida do indivíduo fica cauterizada, né? Fica cristalizada, né? Fica ali condensada, né? Petrificada, né? O indivíduo fica petrificado, parece que olhou a medusa. Né? Esse é o símbolo, né, da medusa. É quando você se seduz com a Matrix, né? Aquela mulher, né, a medusa, com aquela cabeça cheia de serpente, né? E o indivíduo olha e se petrifica. Porque a medusa é uma mulher, né? Ela é sensual também, e as serpentes representam todos os vícios do mundo, né? Por isso que a serpente é associada com o diabo e tal. Então a serpente é um símbolo da Matrix muito forte. Que nós também somos serpentes, né? Se você olhar a configuração humana, é um buraco de entrada, um buraco de saída. É uma serpente com braços e pernas. Costumo sempre falar isso. Então, nós somos reptilianos. Né? Nós não somos mamíferos no nosso comportamento. Como diz no próprio filme Matrix, né? Nós somos como se fosse um vírus. Né? Uma entidade que chega num lugar, né? Devasta tudo, consome todas as reservas, destrói tudo ao redor e não consegue sobreviver num só lugar. Aí tem que se espalhar, né? Ir para outro lugar atrás de sobrevivência. Né? Sobreviver destruindo o entorno. Então nós somos assim, nós nos espalhamos como um vírus. E essa simbologia da medusa é isso, né? Você olha uma figura de uma mulher linda, né? Com os seus cabelos que são serpentes, você meio que se seduz por aquilo ali, né? E aí você fica petrificado. Porque tudo que tem a ver com a Matrix vai fazer com que você não melhore de vida, que você não mude. Tudo vai mudar, menos você, menos a sua condição, né? Mudar o ser humano comum só para pior, sabe? Só para pior, porque não sabe pensar, não sabe parar para pensar, fica deslumbrado com esta realidade, fica deslumbrado com a sexualidade, né? Porque a serpente também tem a ver, né? É um símbolo fálico, né? A serpente tem a ver com pênis, a cobra. Esse mundo aqui é um mundo de serpente, né? Todo mundo correndo atrás de sexo, de poder para ter sexo, de dinheiro para ter sexo, de procriar, ter filhote, ter família, né? É isso que é a vida na Matrix, né? Correndo sempre atrás da medusa, petrificado, não consegue sair do lugar. E no final termina onde? Então, o nosso pensamento aqui é esse, né? É um pensamento de que você não tem jeito para sua vida, né? Não tem jeito para sua vida. Você ficar parado, né? Petrificado, só mudando para pior, né? Porque, como eu falei, quando o indivíduo consegue mudar, o indivíduo comum, ele muda para pior. E tá tudo caminhando para entropia, tudo caminhando de um estado organizado para um estado desorganizado. Então, quanto mais você minimizar os danos na sua vida, melhor, né? É melhor até você ser antinatural sob certo aspecto. O que é que eu quero dizer? Você parar, mas parar numa condição boa. Não parar, não ficar petrificado, mas você está numa condição estável, tranquila, sem mudar para pior, né? E sem esse anseio também de querer mudar para melhor. Porque o que é o melhor, né? É difícil dizer, né? Nessa sociedade aqui, mudar para melhor seria ter mais patrimônio, seria ter mais sexo, ter mais dinheiro, até ter mais trabalho, né? Isso é o conceito de mudar para melhor. Meu conceito de mudar para melhor é aqui. Mudar a sua mente. Se enriquecer com mais conhecimento, né? Poder ter uma estabilidade, aí sim, né? Ser antinatural, enquanto a natureza está mudando o tempo todo, né? O tempo, as pessoas, às vezes mudam de opinião, né? Às vezes combinam uma coisa com você, depois descombinam, às vezes te traem, né? Tudo isso é mudança, né? Uma hora tá te amando, depois não te ama mais, uma hora te beneficia, daqui a pouco te prejudica. E isso é o mundo da Matrix. Né? Para sair desse mundo, você tem que parar para pensar, né? E acima de tudo, parar, se estabilizar. E aí você vai conseguir mudar para melhor, né? Porque uma vez que você tem uma vida estável, que você não muda para pior, né? Que você
ao invés de ficar correndo daqui para lá, de lá para cá, né? Sempre querendo conhecer novos lugares, viajar, tudo isso é gasto, tudo isso é perigo, tudo isso é ilusão, fantasia, né? O sexo, a ilusão com o corpo do outro, né? A ilusão com a sexualidade. A sexualidade está muito mais ampla do que simplesmente estar restrita a sexo, né? Sexualidade é uma condição. Estou falando só de sexo. Estou falando de idolatria por homens. Como eu falei, agora vai ter eleição. Idolatria por políticos. Rock in Rio. Idolatria por artistas. Idolatria por filho. Idolatria por mulher, por marido, por papai, por mamãe, por cachorro, papagaio. Até por bicho, né? O nego idolatra bicho. Quer que bicho seja membro da família. Porra, caralho. Eu gosto muito dos bichos, entendeu? Mas é mais complicação que você vai trazer para sua vida. Você pode ter certeza disso. Apego emocional, né? Dependência. Também gastos, né? Se você trata bem, né? Tem muito filho da puta por aí que diz que ama os animais, mas quando o animal precisa não cuida direito. Deixa eu morrer. Mesma coisa com o filho, né? A grande maioria também não tem condições de cuidar. Mesmo os que querem cuidar bem não tem condições. A maioria é tudo miserável, né? Então, gente, tem consciência, né? Se tiver que mudar alguma coisa para melhor, né? Mude a sua condição, né? Principalmente aqui psicológica, mental, adquira conhecimento, conhecimento técnico, conhecimento filosófico, conhecimento sobre suas próprias emoções, sobre suas próprias reações, autoconhecimento. Isso sim é uma mudança importante. Agora, as coisas que estão ao redor tem que ter uma certa estabilidade, né? O minimalismo é isso, né? É você só ter o necessário, o seu conforto, o seu bem-estar, não ficar correndo atrás de acumular muito patrimônio, porque você não vai ficar muito tempo por aqui, vai acumular para os outros, né? Então, acumule o patrimônio necessário, né? O dinheiro necessário. E para você fazer isso, você tem que estar sozinho, porra, não tem jeito. Você não concorda com as nossas ideias, você é uma pessoa que gosta da vida, gosta da família, gosta das pessoas, quer enriquecer, quer patrimônio, quer fama, quer sucesso, quer reputação, né? Você quer tudo isso, né? Se você é um político, você quer que as pessoas estejam correndo atrás de você, né? Tudo isso pode trazer várias complicações. E no final, a melhor coisa, né, é deixar as coisas mudarem, as coisas que mudam, né? As coisas que não são estáveis, deixa elas, né? Aí a natureza, são as pessoas que são muito instáveis também, né? De um humor instável, o outro te irrita muito, você também pode se desestabilizar em contato com o outro. Então, várias questões. Não tem jeito, se você quiser ter uma estabilidade, né? Se você não quiser ficar em constante mudança, a não ser mudança para melhor, né? Aqui na sua mente, sendo uma pessoa melhor, sendo uma pessoa mais instruída, né? Principalmente do ponto de vista existencial e filosófico, para você ser uma pessoa melhor, né? Até para você mesmo, né? Pra você ter mais saúde, mais higiene, mais organização na sua vida, né? Mais conforto mesmo, tanto psicológico quanto físico. Então, essa mudança é ótima, né? Aqui na mente. Agora, a mente não pode ficar estagnada, né? A mente não, a mente tem que mudar para melhor sempre, para pior jamais. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento e, se não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando aqui nesse ícone, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, ative, por favor, o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades aí dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.